Olá, irmãos, graça e paz. Vamos à nossa aula da escola dominical. Quero ler como texto base Atos capítulo 4, verso 12, texto bastante conhecido, que diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelo sustento, pela força, pela misericórdia e bondade do Senhor sobre todos nós. Pedimos ao Senhor a tua direção para o estudo desta escola dominical. O Senhor nos conduza e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu li esse texto porque o nosso assunto hoje é a natureza divina e humana do nosso Redentor Jesus Cristo. As duas naturezas de Jesus. Não sei a experiência dos irmãos a respeito desse assunto, mas sempre que eu ouvia acerca das naturezas de Jesus e tal, eu achava isso muito complicado, achava coisa de teólogo, achava um tema muito distante de mim. Mas com o passar do tempo eu compreendi que é um assunto, muito pelo contrário, ele é muito pertinente a nós como povo de Deus. É um assunto muito amplo. A gente vai pincelar aqui alguns pontos nesta aula, né? Há muito o que falar sobre as naturezas de Jesus, a natureza humana e divina dele. É um assunto que causou muitas controvérsias ao longo da história da igreja. Ocorreram inúmeros concílios para discutir a respeito da natureza humana e divina de Jesus. Muitas heresias surgiram ao longo da história e foram combatidas nesses concílios, e muitas das formulações que foram feitas nesses concílios, nós nos apropriamos dessas formulações até os dias de hoje. É claro que este assunto ele tem um elemento de mistério, porque obviamente nós não sabemos, não é possível conhecer, digamos, todo o modo que Deus traz a encarnação, como que funciona essa questão das duas naturezas em uma pessoa só, e vários outros detalhes que nos são ocultos, nos são vedados por Deus, e logicamente que nós não ousaremos conjecturar a respeito deles. Nós vamos conversar nesta aula sobre aquilo que está bem claro, explícito na Escritura Sagrada a respeito das naturezas de Jesus Cristo, a natureza divina e humana, e qual que é a importância disso para a nossa vida cristã. E eu quero dividir o estudo em 3 partes. A primeira dela nós vamos falar da realidade bíblica das duas naturezas, os vários textos que apontam para as naturezas de Jesus Cristo. Na segunda parte nós vamos falar qual era a necessidade de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. E por fim, nós vamos trazer algumas aplicações das naturezas de Jesus com relação a nós. Então nós vamos começar com as evidências bíblicas a respeito das duas naturezas de Cristo. Nós podemos apontar vários textos que nos falam da natureza divina e humana de Jesus. Eu vou citar alguns aqui e fica de sugestão para que os irmãos leiam esses textos posteriormente. Nós temos o texto de Romanos capítulo 1, verso 3 e 4, Lucas capítulo 1, verso 31 a 35, Gálatas 4, 4, Timóteo 2, 13, Tito 2, 13, Evangelho de João capítulo 1, verso 1 a 14, Mateus capítulo 1, verso 23, Colossenses capítulo 2, verso 9 e 10, e eu quero destacar um texto para explicar nesta manhã para os irmãos, que é Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5, nos fala da humanidade e da divindade de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: "Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre." No capítulo 9, Paulo ele está falando dos judeus, ele está falando da incredulidade dos judeus, da relação
desta incredulidade com Cristo, quando no verso 4 e no verso 5 ele vai relacionar uma série de bênçãos que os judeus tinham. Ele começa no verso 4, eles são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. E aí o verso 5 que nós lemos, deles descendem os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Então, quero que você perceba o que Paulo está dizendo no verso 5. O verso 5 ele é uma espécie de clímax das bênçãos que ele começou a relacionar no verso 4. E o clímax dessas bênçãos é expresso pelo fato de que o Cristo, ele também descende dos judeus segundo a carne. Quanto à descendência, o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele começa mostrando uma genealogia de Jesus, que aponta para o fato dele ser um descendente judaico, que era necessário para se cumprir a palavra de Deus a respeito do nosso Redentor. E um outro exemplo, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, está lá em João capítulo 4, ele fala com ela que a salvação vem dos judeus. Ou seja, que o descendente, o Salvador, ele seria descendente dos judeus. E aí a expressão segundo a carne no verso 5 não significa simplesmente corpo, mas a natureza humana. Então o que Paulo está dizendo aqui, o que ele está declarando nesta sentença, também deles descende o Cristo segundo a carne, é a humanidade de Cristo. Ele está enfatizando a humanidade de Cristo. Na segunda parte da sentença, ele está enfatizando a divindade de Cristo, quando ele diz, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Estar acima de todos e ser bendito para todos sempre são atribuições apenas a Deus. De maneira simples e direta, então, ele está enfatizando que Jesus é Deus, aquele que descende dos judeus, a sua humanidade, e o mesmo Deus bendito para todos sempre, a sua divindade. Quais são as implicações do que Paulo está dizendo aqui? Quando nós falamos que Jesus é 100% Deus e 100% humano, esta afirmação obviamente é verdadeira e ela não pode ser desvinculada do fato de que essas duas naturezas elas estão unidas em uma só pessoa. A construção do verso 5 nos dá este indicativo. Aquele que deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Há uma ligação aqui das duas construções. Não está separando a humanidade da divindade. Pelo contrário, ele está unindo, ele está afirmando a unidade das duas em uma só pessoa. Como eu disse no início, é um elemento de mistério, obviamente, como que funciona duas naturezas em uma pessoa só, mas é assim que é o nosso Redentor Jesus Cristo. Por que isso é importante? Evita heresias. Jesus não é metade humano e nem metade Deus. Mas esta ideia, né, de Jesus ou não ser completamente humano, ou não ser completamente Deus, ou ser apenas um Deus, ou ser apenas humano, são as heresias que vêm ocorrendo ao longo da história da igreja. Se você estudar a respeito dos concílios que ocorreram na história da igreja, você vai perceber várias heresias ou diminuindo a humanidade ou diminuindo a divindade de Jesus. Há, por exemplo, várias seitas nos nossos dias que dizem que Jesus na verdade não é Deus. Jesus é só um homem bondoso era um homem bondoso que passou por essa terra, que nos deu muitos ensinamentos éticos e morais. Na verdade, isso são apenas variações das seitas das heresias que já ocorreram no passado. Outro fato importante é que na completude da pessoa de Cristo, ele se identifica plenamente com o seu povo. Só que isso nós vamos falar mais adiante. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, que é a necessidade das duas naturezas. Por que Jesus tem que ser 100% homem e 100% Deus? Nós vamos encontrar muitos textos na Bíblia que nos dão esse respaldo, esse entendimento
E eu queria destacar primeiro a necessidade da natureza humana. Bom, Jesus ele tinha que ser verdadeiramente homem para substituir homens. Acompanhe a leitura de Hebreus capítulo 2, verso 17. Hebreus capítulo 2, verso 17. Diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Deus havia estipulado que o homem deveria pagar pelos seus pecados. Isso desde lá de Gênesis. Se Deus estabeleceu um sistema de substituição desde o Antigo Testamento, onde nós vemos esse sistema de substituição? Na figura do sumo sacerdócio. Lá no Antigo Testamento, Deus estabelece todo o sistema de sacrifício, todo o sistema de ofício sacerdotal, e aí eles ofereciam oferta pelo pecado deles e do povo continuamente na presença de Deus. O autor de Hebreus ele vai enfatizar, em outras passagens também, que este ofício estabelecido no Antigo Testamento ele era imperfeito. Por quê? Porque os sacerdotes morriam. Porque os sacerdotes precisavam oferecer sacrifícios pelo pecado do povo e pelo pecado deles também, porque eles eram pecadores. Por isso tinha que haver um sumo sacerdote perfeito, tinha que haver um homem perfeito para substituir todos aqueles que Deus quis salvar. E quem é esse homem perfeito? É Cristo Jesus. É o que o autor de Hebreus está afirmando aqui. Por isso Jesus tinha um corpo, Jesus tinha alma. Não era apenas uma aparência. Quem defendeu isso no passado foram os gnosticistas, por exemplo. Os gnósticos, por exemplo. Eles defendiam que Jesus era Deus e que ele era uma espécie de fantasma apenas, que tomou um corpo de um homem e tal. Não é assim. Inclusive no Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando Jesus ressurreto encontra com os discípulos e eles estão assustados, Jesus fala, olha, o fantasma não tem carne e osso, como eu tenho. Jesus estava sujeito a todas as questões humanas. Para quê? Para representar homens diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote. É ele que vai oferecer sacrifício em nosso favor. Porém, a gente vai conversar mais adiante de uma maneira definitiva, perfeita, né, conforme ele fez na cruz. Então, a necessidade da natureza humana, ela está no fato de que um homem precisa pagar pelos seus pecados. E como tem que ser alguém perfeito, este homem perfeito, que é Cristo Jesus, pagou pelos nossos pecados. Uma segunda necessidade da natureza humana é que Jesus tinha que ser um homem ideal. Acompanhe a leitura de Hebreus capítulo 7, verso 26. Hebreus capítulo 7, verso 26, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E aqui eu quero pegar uma analogia emprestada do reverendo Heber Campos, de um de seus livros, que ele fala o seguinte: o homem real é aquele sujeito às tentações e à queda. O homem ideal é aquele da qual o texto de Hebreus diz: santo, inculpável, separado dos pecadores. Então, o homem real somos nós. O homem ideal é Cristo. Cristo possui todas as propriedades de um homem real, mas sem pecado. Ele não peca, ele foi tentado sem pecar. É o que o autor de Hebreus, por exemplo, nos diz lá no capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A sua tentação ela tinha o propósito de que ele vivenciasse o sofrimento que a tentação provoca. Para quê? Para se identificar conosco. Porém, ele, sem que ele pecasse, ele foi tentado de verdade, de fato,
né? A Bíblia deixa claríssimo este fato, porém sem pecado. Então ele é o homem ideal, o homem sem pecado, que vem para resgatar pecadores, que somos nós. E nesse momento você pode dar uma pausa no vídeo aí e fazer uma oração de gratidão a Deus, dar glória a Deus por tamanha obra de salvação, porque quando nós lemos esses textos e observamos tudo isso, a gente pode dar graças a Deus, porque pecadores e merecedores como nós, né? Sermos salvos pela graça de Cristo Jesus, o Deus homem, é só Deus para fazer uma obra dessa de salvação. Bom, agora que você já deu a pausa e já agradeceu a Deus, vamos passar para a necessidade da natureza divina. Eu citei 2 pontos apenas da necessidade da natureza humana. Como eu disse, é um breve estudo sobre o assunto, mas há vários outros motivos pelos quais nós podemos afirmar a necessidade da natureza humana. Agora, a necessidade da natureza divina, eu também passarei apenas 3 pontos aqui que testificam da necessidade da natureza divina. A primeira delas é a autoridade para salvar. Veja comigo o Evangelho de João, capítulo 17, verso 2. Evangelho de João, capítulo 17, verso 2. Tendo Jesus, eu vou ler o verso 1 para não perdermos o contexto aqui. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Perceba o destaque aqui: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. A Bíblia diz que a salvação pertence a Deus. Você encontra essa informação no livro de Isaías, no livro de Jonas e alguns outros. Especificamente Jonas, ele diz isso, né? A salvação pertence a Deus. Sendo assim, a autoridade para salvar qualquer pecador pertence ou parte de Deus. Se Deus tem autoridade, se a salvação pertence a Ele, é Ele que determina como fará a salvação do pecador. Esse ponto ele é importante, porque em lugar algum da Escritura você vai encontrar Deus atribuindo autoridade de salvar para qualquer outra pessoa, a não ser Cristo Jesus. Não existe um texto bíblico que Deus está dizendo: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, em relação a qualquer outra pessoa, a não ser Cristo Jesus. O único que tem autoridade para salvar é Cristo. Por isso que está escrito na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 15, não há um outro mediador entre Deus e os homens. O próprio Deus homem, Cristo Jesus, é aquele que tem autoridade para salvar. Então, se a salvação pertence a Deus, é Deus que salva. E por isso Jesus tinha que ser Deus, tem que ser Deus. Porque senão, se ele fosse apenas um homem, um mero homem, ele não teria esse poder, essa autoridade para salvar. Não só salvar, para interceder também. Não há nenhum texto na Bíblia também que nos mostre outro intercessor, que não seja o próprio Deus, né, na pessoa do seu Filho e do Espírito Santo. Um segundo motivo ou necessidade da natureza divina é oferecer sacrifício de valor infinito, de valor eterno. Se Jesus fosse apenas um homem, por mais santo que ele fosse, até mesmo sem pecado, que é impossível, mas hipoteticamente, né? Ele poderia salvar apenas um homem. Ele não poderia salvar várias pessoas, porque um homem só pode substituir outro. Veja comigo 2 textos, Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo fala com Maria, ele fala que Jesus, que o nome dele será Jesus e que ele salvará. Ela dará à luz um filho
aliás, o anjo falou com José, né? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vai salvar várias pessoas, muitas pessoas, não a humanidade toda. Nós sabemos que há aquela parte da humanidade que será condenada, está condenada ao inferno eterno. Mas pela sua graça, somente pela sua graça, pelo seu favor imerecido a nós, Jesus Cristo salva pecadores. Então ele oferece sacrifício de valor infinito, eterno. Lembre-se que nós falamos do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Eles morriam, eles tinham que ser substituídos. Jesus não, ele oferece um sacrifício definitivo. Por isso que quando ele fala lá na cruz, está consumado, está consumada a oferta de sacrifício que tem valor eterno em nosso favor. Quais são as implicações disso? Somos salvos pelos méritos de Cristo, isso aí você já sabe. Só que nós seremos eternamente sustentados na presença de Deus por causa dos méritos de Cristo. Isso aí também você já sabe. Mas é importante a gente se lembrar disso. Eu não vivo para Deus por causa dos meus méritos. Eu não viverei a eternidade com Cristo por causa dos meus méritos. É por causa da oferta de sacrifício de valor eterno que Ele fez na cruz. E aí a pergunta que nós precisamos nos fazer é: adianta alguém tentar a salvação pelo caminho do mérito próprio ou de um mérito de alguém que é simplesmente humano? Lógico que não. O Deus homem, Cristo Jesus, já ofereceu sacrifício definitivo em favor do seu povo. Veja comigo Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Vamos ler mais um texto que ratifica esta questão. Hebreus 9, 27 a 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação, tendo se oferecido uma vez para sempre, sacrifício de valor eterno. E uma terceira necessidade da natureza divina é suportar a ira divina em favor de muitos. E aí nós vamos ler Mateus capítulo 26, verso 39. Mateus 26, 39, que vai... Jesus está no Getsemane. Mateus 26, 39. E ele, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus vai fazer isso por 3 vezes, como nós sabemos. O Paul Washer, pastor americano, ele conta uma história que ele foi pregar ele foi dar uma palestra em uma escola e pediram para que ele falasse nessa escola para crianças de até 10 anos, falasse sobre a expiação. Ele falou com a pessoa da escola que o convidou: mas eu vou falar sobre expiação com a criança de 7, 8 anos, 6 anos. Aí a pessoa falou com ele: pode falar, que eles vão entender. E o Paul Washer conta que em determinado momento da sua exposição àquelas crianças, ele perguntou o que tinha no cálice que Jesus está se referindo aqui. Aí ele conta que uma criança de 7, 8 anos se levanta e fala: a ira de Deus.
E de fato aquela criança tinha razão. O cálice da ira de Deus é tomado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, se pudéssemos virar aquele cálice, não cairia nenhuma gota dele, porque Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus que nós beberíamos, mas ele bebeu em nosso lugar. Por isso que na sua oração, é uma oração muito, digamos, angustiante, porque Jesus sabe o que virá depois daquele momento ali no Getsemane, mas como ele mesmo disse, ele veio para aquela hora, como ele diz lá no Evangelho de João capítulo 12, verso 27, para aquele momento Jesus veio para suportar a ira de Deus que seria derramada sobre nós. Ele veio para tomar então a ira de Deus em nosso lugar. Veja bem, cada pecador que vai para o inferno, ele sofre as penalidades pelos seus pecados eternamente. Mas os pecadores salvos por Cristo, eles não passarão por esse sofrimento eterno, justamente porque Cristo bebeu o cálice da ira de Deus em nosso favor. Então, se Jesus fosse apenas um homem, ele não suportaria o peso da ira de Deus por causa de muitas pessoas, de muitos pecadores, como é o caso, né? Então, assim, ele é o nosso representante, ele é o nosso mediador, ele é o substituto de nós pecadores. Eu quero ler aqui a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 8, parágrafo 2, que traz um resumo do que nós falamos até agora neste estudo. A Confissão de Fé de Westminster diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, Gálatas 4:4, né? Tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, ou seja, humano. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então a nossa confissão de fé, ela toma muito cuidado na sua redação para atrelar todos os fatos, as verdades bíblicas a respeito da pessoa de Cristo Jesus e as suas duas naturezas. Eu quero então, na última parte do nosso estudo, trazer então o que as naturezas de Jesus unidas na pessoa dele têm relação conosco, qual que é a aplicação disso na nossa vida. Bom, a primeira delas é a identificação de Cristo conosco. Isso é muito claro também na Escritura, né? As nossas emoções, as nossas necessidades fisiológicas, as nossas questões relacionais, a questão da tentação e tudo mais que compõe a nossa humanidade. Cristo Jesus conhece. Cristo Jesus viveu e ainda vive, porque ele continua Deus homem, né? Ele não perdeu a sua humanidade na ressurreição, porém sem pecado, né? Jesus não tem pecado como nós, acho que isso está bem enfatizado. Ele te conhece na sua totalidade. Essa é uma aplicação importante, exatamente porque ele é Deus de perto e não de longe. Os pagãos, eles tinham ideias de que os deuses, eles não se relacionavam com os homens, eles eram distantes e tal. O nosso Deus, ele é um Deus de perto, ele se relaciona conosco, ele se identifica conosco. Então, quando você ora, quando você fala com Deus, quando você explica para Deus as suas necessidades, as tentações que você está passando, as lutas, tudo, Cristo sabe. Cristo sabe, digamos, na pele, tudo que você está relatando para Ele. Então, o nosso Deus,
ele, por experiência própria na pessoa de Cristo Jesus, ele se identificou conosco. Então falar com Deus não é falar com Deus frio e distante, como os deuses dos pagãos. É falar com um Deus que habita em nós pelo seu Espírito Santo. E um Deus que sabe de cada necessidade, de cada situação humana, porque Ele também é humano, é o Deus homem, Cristo Jesus. E isso é algo fundamental, isso é algo que nós podemos louvar a Deus, que nós podemos ter segurança, descanso em Deus diante dessa realidade, diante dessa verdade, dessa identificação de Cristo para conosco. A segunda aplicação é a nossa semelhança com Ele. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2 e 3. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2 e 3. João diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Olha o que esses versículos estão dizendo. A nossa humanidade perfeita ainda está por vir. Obviamente que nós estamos, digamos, no processo. Quando Jesus voltar e formos transformados, e aqueles crentes em Cristo que estiverem mortos e ressuscitarem, e termos os nossos corpos glorificados, seremos a semelhança de Cristo Jesus na sua humanidade. Não apenas um corpo igual a de Cristo, mas os aspectos morais, os aspectos éticos, a questão de não pecar. Isso tudo é a nossa semelhança com Cristo Jesus. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, você vai ter uma ideia mais abrangente do que eu estou te falando. Faça essa leitura posteriormente. Mas olha o que a carta de João está dizendo: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, na sua perfeição, e o veremos como Ele é. Nós estaremos eternamente com Cristo, desfrutando da sua gloriosa presença e vendo Ele como Ele é, com o seu corpo glorificado e exaltado. Dois textos para fundamentar mais sobre este assunto. O primeiro deles é Filipenses capítulo 3, verso 21. Filipenses capítulo 3, verso 21, que diz assim. Bom, eu vou ler o 20 primeiro, para não perdermos o contexto. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, se você é crente, você está no seu corpo de humilhação, você está lutando contra o pecado, você luta contra as tentações, o seu corpo, ele está num processo de deteriorização, o que acontece com todo o corpo humano, obviamente, mas chegará o dia, quando Cristo voltar, e nós teremos um corpo de glória, um corpo semelhante ao dele, e assim estaremos com Ele para sempre. Texto de Romanos, capítulo 8, verso 29. Romanos, capítulo 8, verso 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqui há uma referência à predestinação de Deus e sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Há um entendimento às vezes de que a principal obra de salvação é nos tirar do inferno. A principal obra de salvação é essa: conformar-nos à imagem de Cristo Jesus, restaurar aquela imagem,
que foi desfigurada, que foi manchada pelo pecado. Não ir para o inferno, obviamente, é uma consequência disso. Mas o propósito de Deus em nos salvar é restaurar essa imagem. E aí nós pensamos como será, ou pelo menos tentamos imaginar, as glórias da eternidade com Cristo. Nós já desfrutamos um pouquinho delas agora, mas será plenamente desfrutado na eternidade. Assim, meus irmãos, eu quero concluir este estudo. Como eu disse, é uma síntese, né? Esse assunto é muito abrangente, mas a minha oração é que você tenha se deleitado no Senhor, pensando sobre a sua natureza humana, a sua natureza divina, a união dessas naturezas na pessoa de Cristo Jesus e tudo que isso traz de implicações para a nossa vida cristã. Como é bom saber que o nosso Deus é o Deus homem encarnado, que pagou pelos nossos pecados, que bebeu o cálice da ira de Deus. Como é bom saber que nós estamos no processo de conformação à imagem e semelhança de Cristo, que o veremos como Ele é, que estaremos com Ele para sempre e que já podemos desfrutar das bênçãos da vida eterna aqui e agora, mesmo que ainda não completas. Sem a união das duas naturezas de Jesus, então, Ele seria só uma pessoa, seria impossível que pecadores fossem salvos e perdoados. Se nós retirarmos a humanidade de Jesus, o que resta? A divindade dele poderia sofrer na cruz, na carne, como Jesus sofreu, derramar o sangue pelo sacrifício do pecado, poderia beber o cálice. Se retirar a divindade, nós temos um homem de boa moral, de boa ética, de ensinamentos preciosos, mas que morreria, como todos nós morreremos, que não poderia substituir muitos, como a Escritura diz. Então nós não podemos diminuir ou retirar nenhuma das duas naturezas da pessoa de Cristo Jesus. Como eu enfatizei, é misterioso, é mistério muitas coisas da união das naturezas na pessoa de Cristo Jesus. Mas aquilo que é possível que nós entendamos por meio da Escritura pode nos levar a dar graças a Deus por esta obra de salvação, pela união das naturezas de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E aquilo que nós não entendemos, nós cremos pela fé, né? Até porque nós somos limitados diante da grandeza do nosso Deus. Então que você se deleite em Deus, em Cristo. Não pense em Jesus, em um Jesus diferente deste apresentado na Escritura, né? Tantas seitas, tantas religiões têm fabricado Jesus. Muitas pessoas têm formatado Jesus aos seus conceitos e têm subtraído ou parte da divindade, ou parte da humanidade, ou uma ou outra completamente. Não faça isso. A Bíblia apresenta o Deus homem, Cristo Jesus, com sua natureza humana e divina, de maneira muito clara, que nós nos apropriemos da verdade da palavra do nosso Deus. E fica o desafio para que ao ler a palavra, ao ler a Bíblia, você encontre os textos que falam da humanidade e da divindade de Jesus. Eu citei alguns aqui ao longo do estudo, há inúmeros outros. Então fica o desafio aí para que você, na sua leitura, nas suas devocionais, você marque lá na sua Bíblia os textos que estão falando da humanidade e divindade de Jesus. Eu quero encerrar com o texto de Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos ou maduros, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, o Senhor
Ele nos chama para prosseguir para o alvo, e o nosso alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que assim nós caminhemos pela graça do nosso Deus. Amém.